Podcast Rural. No nosso podcast rural, quem está prosseando comigo é Lázaro Quirino, presidente da Cooper Transnorte. Nós estamos falando sobre cooperativismo no transporte. Lázaro, um ouvinte nosso aqui, o Silvio, um abraço, Silvio, obrigado pela sua audiência, ele acompanha sempre a gente. Ele trouxe um assunto interessante e eu gostaria de trazer isso aqui para você, inclusive, né, trazer um ponto de vista de acordo com a sugestão que ele deu. Ele deu uma sugestão seguinte: por que uma cooperativa de transportes não pode, por exemplo, ter um silo para armazenar grãos? Do meu ponto de vista, não tem diretamente a ver, porque é uma cooperativa de transportes, mas faz parte do processo, no caso do agro, ter um silo para poder, em algum momento, ser utilizado. O que hoje vocês veem com relação a isso? Olha, um abraço, Silvio. A visão que eu tenho disso aí é o seguinte: seria um diferencial, né? Sim. Se oferecer esse diferencial. Mas eu acredito que tem que ser planejado, né? Tem que ser uma coisa a longo prazo. Deve haver uma mudança estatutária, tem todo um processo que tem que ser feito aí, né? Mas é pertinente, eu acho que de se pensar, né? Até às vezes uma parceria com alguma empresa dessa aí, né? Alguma unidade dessa. Mas hoje eu acho que Paracatu está bem atendida. Esse ano foi um ano de super safra, né? Então houve um acúmulo muito grande de chuva, então houve um pouco de dificuldade por causa de umidade, de grãos. Mas eu acho que é pertinente, sim, em algum momento a gente começar realmente a pensar nisso, né? Mas tem que ter todo um planejamento. Mas é pertinente, é um diferencial. Com certeza. A colocação do Silvio, acho que é bem colocado. Mas é questão de planejamento a longo prazo, acho que há de se pensar, sim. Entendi. Lázaro, eu trabalhei muitos anos com propaganda volante, dentro do carro, dirigindo mesmo, e a gente, como motorista, acaba vendo muitos problemas que as vias têm e que poderiam ser resolvidos com simples coisas, às vezes até mais complicadas, mas às vezes a gente consegue ter um olhar sobre aquele problema e pensar em soluções que, por exemplo, um setor administrativo municipal não consegue enxergar, ou um estadual. Eu acredito que os motoristas de caminhões também enxergam esses problemas nas rodovias, nas estradas. O que hoje, por exemplo, você gostaria de exemplificar para trazer isso aqui para o nosso ouvinte, da importância que tem um caminhoneiro nessa questão aí de visual e sugestões para questões das vias que eles utilizam? Olha, Franz, o motorista, quase que todos os dias a gente tem muito feedback aí com relação às estradas, né? As rodovias aqui próximo, as ruas, porque nós temos muito movimento aqui também, por causa da mineradora, a gente está sempre acessando aqui o perímetro urbano, né? Sim. Então tem muito feedback, reclamação dos nossos cooperados. Então, assim, inclusive eu já até, numa conversa anterior com o prefeito, eu pedi para ele que arrumasse uma cadeira no Conselho de Trânsito para nós. Que eu acho que é importante, porque Sim. Nós estamos aí, só aqui no perímetro urbano, nós devemos ter aqui 70 caminhões rodando aqui. Entendi. Consegue visualizar os problemas com um olhar diferente? O tempo inteiro a gente está vendo aqui, né? A gente tem muito problema aqui com esse trevo ali da MG 188, né? Com a 040, então... Inclusive eu já fiz esse comentário com o prefeito sobre aquilo ali, o que poderia ser feito, já demos feedback para ele também, algum paliativo até que fosse resolvido, né? Que na nossa opinião, na opinião dos caminhoneiros, se houvesse uma terceira faixa ali seria interessante, né? Para os veículos que não vão atravessar a rodovia, vêm para a cidade direto, ele não vai ficar parado ali. Entendi. Então, assim, tem muitas coisas que o próprio caminhoneiro traz isso, que eles estão vendo, né? Porque ali às vezes você fica parado ali 20 minutos esperando para... É um bom tempo para pensar em alternativas para resolver o problema, com certeza. Dá para pensar, né? Tem muita coisa que eles trazem, igual essa questão que está muito recentemente aí discutida, da curva de Santa Isabel, que ali é um problema que já de anos, né? Décadas. Décadas, né? Mas assim, ultimamente eu tenho atuado com relação àquilo ali, inclusive com o DR, buscado... trouxeram a solução ali, né? Diz que é uma solução que vão mexer naquela curva, mas eu não sei se realmente vai resolver de fato o problema ali, porque ali a gente vê às vezes a gestão pública, a administração pública, em alguns casos, departamentos, é muito omisso
com relação ali naquele caso, sinalização. Ali não tem sinalização que tem uma curva lá embaixo, 90 graus, que você corre o risco de chegar lá e tombar. Um carro pequeno consegue frear rapidamente, mas uma carreta, com quantas toneladas tem uma carreta bitrem? Carrega? Exato. E se você for avaliar, se for pegar o histórico daquela curva ali, caminhoneiros de Paracatu ali, praticamente você não vê tombar ali. Muito pouco. Por quê? Porque sabe que tem aquela curva lá embaixo. Sabe que tem a curva. Aí o que o DE fez na época? Colocou um redutor de velocidade na entrada da ponte. Aí você acha que um caminhão vai chegar ali já o cara está caçando um lugar para tombar, para ver o que vai acontecer, né? Aí, não, tá muito embaixo. Subiram, colocaram outro mais para cima, mesma coisa. Quando o caminhão chega naquele local ali, ele já não tem condição mais de você vai tombar e ainda vai ser multado ainda. Entendi. Você passou em alta velocidade tem que ser avisado com antecedência maior, né? Hoje, se você for ali olhar, na primeira ele tem uma placa, aí a descida você acha que acabou, aí tem mais uma placa falando da segunda descida ali. Aí você acha, não, aquilo ali é normal, pode descer tranquilo, só que o problema está lá embaixo. Eu entendi. Quando a pessoa percebe, já não consegue mais segurar o caminhão ali, né? Entendi. Então, quando você chega lá embaixo, não tem mais o que fazer, não tem pardal, não tem nada que barreira eletrônica segura. Então, ali, pelo que a gente conversa muito com o motorista, ali o ideal ali seria uma caixa de brita. Né? Já vi vídeos sobre isso. É uma coisa que talvez um pequeno espaço ali você consegue resolver, acaba com aquilo ali. Mas eu acho, na minha opinião, que 90% é falta de sinalização. Ou seja, prevenção. Prevenção. Ultimamente, eu tive com a gerente do DR aqui, reclamei da sinalização, não, nós vamos colocar. Foram lá e colocaram a sinalização lá embaixo. Depois que o cara já está sem condição de segurar. Entendi. Porque os caminhoneiros de Paracatu, houve sim também problema com eles ali, só que o que eles fazem? Eles sabem que tem um problema lá embaixo, se deu um problema no freio aqui, ele estoura o motor, mas não vai lá tombar. Entendi. Ele segura o caminhão na marcha, no motor, estoura. Nós já tivemos caso disso, cooperado nosso, estourou o motor ali segurando o caminhão, porque sabia que se fosse lá ia tombar. Entendi. Mas quem vem de fora? Não tem noção do que tá esperando lá embaixo, né? Então eu nem sei se esse projeto que tem para mudar aquela curva, eles vão conseguir mudar a curva? Pode inclinar ela talvez vai mudar o lugar do caminhão tombar. Não sei o que vão fazer na verdade ali, né? Entendi. Mas ali é uma caixa de brita. E sinalizar, porque eu acho que a hora que sinalizar, você vai diminuir 90% dos acidentes ali. Entendi. Ou seja, é o que eu comecei falando aqui. Os órgãos que cuidam dessas questões das estradas e rodovias e ruas da zona urbana precisam ouvir os usuários. E os usuários, principalmente os profissionais, né? Pegar, por exemplo, aqui dentro da cidade, o pessoal do mototáxi, o pessoal dos carros de aplicativo, o pessoal que faz entrega com caminhonetes e pequenos caminhões, ouvi-los. Pessoal aí com relação às rodovias estaduais e federais, pegar os caminhoneiros, pessoal dos ônibus, motorista de ônibus, para poder entender. E um caminhoneiro que faz um serviço de entrega, ele tanto está na região aqui, ele vai lá para a Bahia, ele vai para o sul do país, então acaba vendo algumas ideias que as entidades daquela região tiveram para resolver algum problema. Falou, olha, eu vim em tal região, que eles fizeram isso, e parece que resolveu. Por quê? Porque ali era um lugar que tinha muito acidente, agora a gente não vê mais caminhão tombado por ali. Né? Você falou da caixa de brita. Quem hoje nunca viu um vídeo na internet de um caminhão que perdeu o freio e entrou nessa caixa de brita e parou? Quem nunca viu? Eu acho que não existe. Não existe uma pessoa no Brasil que nunca viu isso, talvez até fora. Lázaro, infelizmente o nosso tempo aqui tá estourado, mas eu quero fazer uma pergunta de um ouvinte, que pergunta o seguinte: há possibilidade de um caminhoneiro fazer parte da cooperativa Coopertransnó, e como que faz? O que ele precisa apresentar? Com o que ele tem que conversar? Então, o melhor é que ele vá até a nossa sede, né? Mas inicialmente o caminhoneiro autônomo, né, que ele mesmo dirige seu caminhão, vá até lá, a gente leve documento de propriedade do veículo, né? A gente tem que verificar, o veículo deve estar em nome dele ou arrendado para ele. Tem algumas particularidades que tem que ser analisadas. Agora, é importante frisar que em algum momento
a gente tem que ter demanda para essas filiações, né? Entendi. Às vezes chega ali e não tem demanda, a gente está às vezes com... E às vezes chega muita demanda, mas assim, ó, agora nós estamos finalizando aqui essas operações, porque tem algum período, que a gente trabalha muito com agro, que dá uma diminuída de serviço. Sim. Então vai muito de demanda. Como a gente tem buscado intercooperação com outras cooperativas e tem buscado novos segmentos no ramo de transporte, então assim, eu acredito que esse ano vai ser um ano... se fala muito em crise, né? Mas o transporte, o cenário para o transporte, ele é bom e para a cooperativa principalmente. Entendi. Eu vejo, porque hoje, o que acontece hoje? A dificuldade de mão de obra, né? Hoje, todos os negócios estão tendo muita dificuldade de mão de obra, qualquer segmento. Então, quando se trata de cooperado, de autônomo, você já tem esse gargalo aí meio que resolvido, né? Quando você está tratando com o próprio autônomo. Então, eu acho que é um ano realmente de oportunidade para as cooperativas de transporte, para o transporte em si, né? Que hoje o país todo demanda muito do transporte rodoviário. Né? E para as cooperativas eu acho que é um ano importante, vai ser um ano para crescimento. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o contato telefônico para que o nosso ouvinte possa ligar e marcar uma reunião. Qual que é o contato lá da cooperativa? Então ele vai ligar no 99924-2006. Repete, por favor. 99924-2006. Ou vai lá no Instagram, Coopertransnor. É bem fácil. Com 2 Os, né? Coopertransnor. Fácil. É só acessar. Lá tem muitas informações. Tem esse contato que o Lázaro falou aqui. Tem o endereço. Enfim, tem outras informações importantes para você. Eu vi que eu não estava seguindo, não sei porquê, eu tinha começado a seguir. Eu acho que foi o Vinícius que está aqui com a gente, obrigado pela sua presença, que foi lá e me tirou. Tô brincando. Coopertransnor, ou digita Coopertransnor Paracatu, tu com certeza vai encontrar. Lázaro, muito obrigado pela sua participação, foi muito boa essa prosa, eu aprendi, eu acredito que muitos ouvintes também, produtores rurais, não produtores, também aprenderam com relação à importância de uma cooperativa e a importância também de uma cooperativa no segmento do transporte. Deixa o seu bom dia para os nossos ouvintes. Quero deixar aqui, né, primeiro meu agradecimento, Francis, né, por estar aqui. Eu acho que isso é importante também para nós, né, para a nossa cooperativa. Em nome dos nossos cooperados, eu deixo aqui meu agradecimento. Agradecer aí os ouvintes, né, que participaram também, o Silvio, Dona Rovena, agradecê-los e deixar um bom dia a todos, né, bom trabalho e vamos que vamos. E em outra oportunidade voltaremos aqui para falar de algum outro assunto que pertence direcionado ao transporte. Valeu, obrigado, viu, Lázaro? E assim a gente finaliza essa edição de hoje. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Voltamos amanhã às 7h45 da manhã. Tchau, tchau. Nos Estados Unidos, é celebrado o Dia de Ação de Graças uma vez por ano. Mas Deus quer que sejamos intencionais sobre a nossa gratidão todos os dias. Ele quer que desenvolvamos este hábito espiritual que se reflete na vida daquele que crê em Jesus Cristo. A verdade é que quanto mais profundamente você entende o amor de Deus, mais grato você será. Então, o que significa ser radicalmente grato? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isso é gratidão radical. Em todas as circunstâncias agradeça, porque é o desejo de Deus para você. Você pode agradecer a Deus em todas as circunstâncias, porque Deus está no controle. Ele pode tirar o bem do mal. Ele pode mudar os erros estúpidos que a gente comete. Não importa o que aconteça, Deus não vai parar de te amar. Ele não vai parar de me amar. Há centenas de coisas pelas quais nós devemos agradecer em qualquer circunstância, mesmo quando a circunstância não é boa. Gratidão radical. Ser grato em todas as circunstâncias. É a vontade de Deus porque cria comunhão. O que isso quer dizer? A gratidão sempre constrói relacionamentos mais profundos entre você e outras pessoas, entre você e Deus. Com qualquer pessoa que você queira se aproximar, comece expressando gratidão por ela.
Se você se afastou do seu marido, da sua esposa, você precisa começar a fazer o que você fazia quando estavam namorando. Expresse gratidão. Escreva pequenas anotações de gentileza, encorajamento, faça ligações, envie mensagens durante o dia, apenas para dizer para ela ou para ele que você é grato. Faça as coisas que você fazia no início. A razão pela qual você perdeu esse sentimento amoroso é porque você parou de fazer as coisas que criaram esse sentimento amoroso lá no início e vocês não dão mais valor um ao outro. Deseja construir seu pequeno grupo? Não basta ir apenas aos encontros do grupo. Durante a semana, mande mensagens, e-mail, telefonema. Diga: sou grato por você e aqui está o porquê. Você descobrirá que quanto mais grato você for pelo seu grupo, mais ele se unirá. A Bíblia diz para animar e ajudar uns aos outros. À medida que você ajuda outras pessoas a se desenvolverem, descobre que Deus também constrói sua vida por meio de seus relacionamentos profundos com Ele e com outras pessoas. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.